Olá, pessoal! Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham conseguido aproveitar o recesso e que, antes de tudo, estejam animados para iniciar o nosso segundo semestre. É um momento especial, a gente começa a se encaminhar para o final da nossa preparação para os diversos concursos, para o Enem, a gente segue para a conclusão da educação básica. Então, eu espero que vocês estejam confiantes nessa nova etapa. Hoje, após semanas distanciados, nós nos reencontramos para iniciar o nosso último assunto do segundo trimestre. É, portanto, o último conteúdo e a última sequência didática também, a gente vai ver isso lá na aula de base comum. E nós vamos falar sobre movimentos sociais. Este que é um tema que cai muito em Enem, que é muito recorrente em provas de vestibular. Então, espero contribuir com vocês neste conteúdo. Hoje, nós vamos fazer a leitura de um texto base. Na verdade, nós não vamos ler o texto inteiro. Vocês que já me conhecem, já estão acompanhando as nossas aulas, sabem que nas nossas aulas do CAUNI, a estratégia que é preferível, que é a estratégia que a gente adota, é a leitura comentada de textos que ampliem a nossa visão e ampliem a leitura para além do livro didático. Então, o texto base da aula de hoje se chama Sociedade Civil no Brasil, Movimentos Sociais e ONGs. Esse texto já está disponível em PDF para vocês lá na nossa página do AVA. Quero fazer uma observação no sentido de que a gente não vai ler o texto inteiro na aula de hoje. Eu vou aproveitar esse texto para o nosso próximo encontro. Hoje nós vamos ler uma parte dele. Em alguma medida eu vou tentar ser fiel ao texto, mas algumas passagens, eu vou pular alguns parágrafos para otimizar a nossa aula de hoje. Então, fiquem à vontade para acompanhar o texto também em PDF. É uma leitura essencial para vocês, meus queridos alunos. Este texto é da nobre professora Maria da Glória Gon. Ela é talvez a maior estudiosa em movimentos sociais no Brasil. Ela é uma socióloga que estuda há mais de 30 anos o assunto. Ela tem mais de 20 livros publicados sobre o tema. Participação, tem inúmeros títulos sobre teoria de movimentos sociais. Ela é professora titular da Unicamp. Tem aqui um resumozinho para vocês da formação dela. Abaixo da fotinha dela tem o link do currículo Lattes dela, para curiosidade, e para enriquecer um pouquinho, caso vocês tenham curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa grande pesquisadora, que ainda está viva, hein, pessoal, e tem produzido muito e tem se interessado pela atuação contemporânea dos movimentos sociais. Então, desta autora a gente consegue extrair muita coisa. E mais uma observação para vocês, caso vocês tenham curiosidade, aqueles alunos que gostam de estudar por resolução de questões, certamente vão se deparar com textos motivadores de questões sobre movimentos sociais, sobre participação social, que são da Maria da Glória. Então, ela é sim uma grande referência no assunto. Então, vamos lá? Nosso texto vai ter um resumo que eu não vou ler com vocês aqui na aula, e eu vou partir direto para o tópico 1. Movimentos sociais no Brasil, características das manifestações na atualidade. Neste novo milênio, os movimentos sociais estão retornando à cena e à mídia. Neles destacam-se 4 pontos. Primeiro, as lutas de defesa das culturas locais contra os efeitos devastadores da globalização. Eu vou fazer aqui uso de uma canetinha, tá, pessoal? Contra os efeitos da globalização. Então, a gente tem aqui já um primeiro indicativo que, na atualidade, esses movimentos sociais se organizam contra processos de globalização. Eles estão ajudando na construção de um novo padrão civilizatório orientado para o ser humano e não para o mercado, como querem as políticas neoliberais de caráter excludente.
Com isso, outro papel importante deve ser destacado nos movimentos sociais atuais. O resgate que eles estão operando quanto ao caráter e sentido das coisas públicas. Gente, isso é muito importante. O resgate do caráter e do sentido das coisas públicas. Isso aqui lembra o que para vocês? Espero que alguém esteja pensando ou respondendo aí que lembra sobre os princípios básicos das repúblicas. Espaços, instituições, políticas, etc. Segundo, ao reivindicarem ética na política, e ao mesmo tempo exercerem vigilância sobre a atuação estatal governamental, eles orientam a atenção da população para o que deveria ser dela e está sendo desviado. Ou seja, ao prestarem atenção no assunto da ética na política, ao exporem estas questões, os movimentos sociais chamam a atenção da população para aquilo que eventualmente está sendo desviado. Para o tratamento particular que supostamente estaria sendo dado a algo que é em bem público, como os impostos arrecadados da população estariam sendo mal gerenciados. Em terceiro, os movimentos sociais têm coberto áreas do cotidiano de difícil penetração por outras entidades ou instituições. Então, a gente está falando que é uma questão de cobertura. Como os partidos políticos, os sindicatos ou as igrejas. Assim, aspectos da subjetividade das pessoas relativos a sexo, crenças, valores, etc., têm encontrado vias de manifestação, porque o grau de tolerância é alto na maioria dos movimentos sociais. O que a gente tem aqui, pessoal? Temos que uma característica dos movimentos sociais na atualidade é contemplar a diversidade, a multiplicidade das pessoas, dos grupos, das identidades. Essa subjetividade que não é acolhida, por exemplo, em partidos políticos. Mas não podemos deixar de lado ou ignorarmos que a intolerância também existe e ela tem estado presente em movimentos fanático-religiosos ou no ressurgimento de movimentos nacionalistas, com suas ideologias não democráticas, geradoras de ódio e de guerra. Ou seja, há sim uma grande abertura e tolerância dos movimentos sociais, entretanto, há também movimentos que se prestam a iniciativas que são tidas como antidemocráticas. Quarta característica, os movimentos sociais construíram um entendimento sobre a questão da autonomia, diferente do que existia nos anos 80. A autonomia, preste atenção, pessoal, não é ser contra tudo e todos, estar isolado ou de costas para o Estado, atuando à margem do instituído. Ter autonomia é fundamentalmente ter projetos e pensar os interesses dos grupos envolvidos. É fundamentalmente, envolvidos com autodeterminação. É ter planejamento estratégico em termos de metas e programas. É ter a crítica, mas também a proposta de resolução para o conflito que está envolvido. É ser flexível para incorporar os que ainda não participam, mas têm o desejo de participar, de mudar as coisas e os acontecimentos da forma como estão. É tentar sempre dar universalidade às demandas particulares, fazer política vencendo os desafios dos localismos. Ter autonomia é priorizar a cidadania, pessoal.
construindo-a onde não existe, resgatando-a onde foi corrompida. Finalmente, ter autonomia é ter pessoal capacitado para representar os movimentos nas negociações, nos fóruns de debates, nas parcerias de políticas públicas. Por isso, é grande o número de militantes, assessores de movimentos, advindos de ONGs, as ONGs, organizações não governamentais, para quem não conhece, que têm adentrado aos programas de pós-graduação na academia. Resulta também que vários participantes de movimentos sociais, depois de qualificados, tornam-se professores universitários e voltam-se inteiramente para a academia, ficando o movimento apenas como objeto de estudo e pesquisa. As ONGs permanecem como estágios laboratoriais de iniciação participativa, estando sempre compostas majoritariamente por iniciantes. O que a gente tem nesse pedaço aqui, nessa quarta característica atual dos movimentos sociais no Brasil? Nós temos, pessoal, a prerrogativa, voltei aqui para vocês a tela, da autonomia. E essa autonomia, ela tem a ver com a capacidade de proposição, de um movimento social ser propositivo, tendo em vista a demanda geradora do movimento social, as possibilidades de atuação e transformação. E essa transformação, quando a gente fala das negociações no campo das políticas, da política institucional, vai acontecer mediante a consolidação das políticas públicas. Políticas que são de interesse público, são um conjunto de ações que os governos vão implementar junto à população para transformar as suas vidas. Além disso, a gente tem aqui ressaltado que essa negociação, como que os movimentos sociais vão conseguir argumentar com técnicos, com a tecnocracia, com técnicos da burocracia, da administração pública, mediante a qualificação dos seus participantes, dos seus membros. Por isso aqui a gente tem o apontamento de que vários membros de movimentos sociais ingressam em programas de pós-graduação nas universidades e acabam se vinculando efetivamente a elas e tornando-se então professores, pesquisadores. E a partir desse momento os movimentos sociais tornam-se objetos de estudo, Vamos dar sequência aqui à leitura, povo. Item 2 do nosso texto, hein? Novas formas de associativismo e novos conceitos a partir dos anos de 1990. O associativismo predominante nos anos 90 não deriva de processos de mobilização de massa, mas de processos de mobilizações pontuais. E aqui, pessoal, o termo associativismo vem no sentido de associação de pessoas que se congregam, que se aproximam em torno de um objetivo, em torno de uma causa. Qual a grande diferença? No primeiro caso, a mobilização se faz a partir de núcleos de militantes que se dedicam a uma causa, seguindo as diretrizes de uma organização. No segundo, a mobilização se faz a partir do atendimento a um apelo feito por alguma entidade plural, fundamentada em objetivos humanitários. Pode ser uma organização internacional, como a Anistia Internacional, Greenpeace, ou nacional, como a campanha contra a fome, ou mesmo local. Mas em todos os casos, é no local que se desenvolvem as formas de mobilização e sociabilidade. Este tipo de associativismo não demanda dos indivíduos obrigações e deveres permanentes para com uma organização. E a mobilização se efetua independentemente de laços anteriores de pertencimento, o que não ocorre com o associativismo de militância político-ideológica. Em suma,
O associativismo nos anos de 1990 passou a ser mais propositivo, operativo e menos reivindicativo, produzindo menos mobilizações ou grandes manifestações. É mais estratégico. O conceito básico que dá fundamento às ações desse novo associativismo é o de participação cidadã. É importante destacarmos algumas características desse conceito, porque ele fundamentou várias práticas civis que se desenrolaram no interior de estruturas estatais ao longo da primeira década do novo século. Elas esclarecem a ênfase que passou a ser dada à participação institucionalizada, normatizada, que apresentou claros sinais de esgotamento no início da década que vivemos, de 2010 em diante. E ajudam a compreender o retorno das manifestações civis nas ruas em junho de 2013. Lembrando que este é um texto do ano de 2015, hein, pessoal? Na participação cidadã, a categoria central deixa de ser a comunidade ou povo e passa a ser a sociedade. A participação pretendida não é mais a de grupos excluídos por disfunção do sistema, comunidades, nem a de grupos excluídos pela lógica do sistema, povo marginalizado, e sim a do conjunto de indivíduos e grupos sociais, cuja diversidade de interesses e projetos integra a cidadania e disputa com igual legitimidade espaço e atendimento pelo aparelho estatal. É uma referência do texto de Carvalho, de 1995. Trata-se de práticas que rompem com a tradição de distanciamento entre a esfera, onde as decisões são tomadas, e os locais onde ocorre a participação da população. O conceito de participação cidadã está lastreado na universalização dos direitos sociais. Lembrem-se do que são direitos sociais, pessoal, aqueles que trazem bem-estar na vida em sociedade, de acordo com o Thomas Marshall. Na ampliação do conceito de cidadania e numa nova compreensão sobre o papel e o caráter do Estado. Então, quando se fala em participação cidadã, na atualidade, a gente tem um foco deslocado para a universalização do acesso aos direitos de cidadania, a ampliação do conceito, ou seja, do entendimento do que é ser cidadão, do que é desfrutar da cidadania, e de uma nova relação entre a sociedade e o Estado, com ênfase no papel do Estado como promotor da cidadania. Voltando aqui para a leitura, remetendo à definição das prioridades nas políticas públicas a partir de um debate público. Isso porque, pessoal, é por meio das políticas públicas que as ações que vão conferir cidadania vão acontecer. Então, as pessoas passam a se organizar para interagir com o Estado e garantir as políticas públicas. O texto mostra para a gente uma mudança nessa participação no sentido, da institucionalização, da participação institucionalizada. E o que isso quer dizer? A participação que é regulamentada, como, por exemplo, em conselhos de políticas públicas, comitês gestores, conselhos de política, como, por exemplo, a Comissão Nacional, Conselho Nacional de Saúde, é um exemplo, Conselho Nacional de Assistência Social, que vai fazer interagir técnicos, gestores e sociedade civil organizada. Voltando para a leitura, a participação passa a ser concebida como intervenção social periódica e planejada ao longo de todo o circuito de formulação e implementação de uma política pública, porque toda a ênfase passa a ser dada nas políticas públicas. Percebam as políticas públicas como um instrumento que vai efetivamente garantir
a realização dos projetos, das ações, das metas, dos programas que vão realizar os direitos sociais. Ah, professora, eu esqueci o que são direitos sociais. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, pessoal. Então, o que é uma política pública que vai garantir moradia? Uma política de construção, por exemplo, de moradias sociais. Então, pensem nisso. Voltando. Portanto, não será apenas a sociedade civil a grande dinamizadora dos canais de participação, mas as políticas públicas também têm papel importante. A principal característica deste tipo de participação é a tendência à institucionalização, entendida como a inclusão no arcabouço jurídico institucional do Estado, a partir de estruturas de representação criadas, compostas por representantes eleitos diretamente pela sociedade, onde eles provêm. O que isso quer dizer? Como eu citei para vocês o exemplo do Conselho Nacional de Saúde. No Conselho Nacional de Saúde haverá pessoas, cidadãos, representantes de segmentos sociais. De acordo com o estatuto, o regimento interno deste conselho, a gente vai ter as regras de funcionamento e as regras de escolha. Como que o representante é escolhido para ter uma cadeira naquele conselho? Há várias formas de isso acontecer, editais, chamadas públicas, há processos, né, de escolhas de representantes. Mas vamos aqui. Os conselhos gestores a serem tratados adiante são os maiores exemplos. Isto implica na existência do confronto. Vou tentar grifar aqui para vocês, pessoal, do confronto. Que se supõe democrático, porque a democracia permite que haja o confronto de ideias, né, pessoal? Entre diferentes posições político-ideológicos e projetos sociais. Todas as demandas são, em princípio, tidas como legítimas. Todas as demandas apresentadas pela sociedade civil é, a princípio, tida como legítima. Os novos sujeitos políticos se constroem por meio de interpelações recíprocas. Então, quando as pessoas vão para esses espaços, né, de negociação, de confronto de ideias, a gente tem a construção de projetos, a gente tem a construção de sujeitos políticos. A participação cidadã é lastreada num conceito amplo de cidadania, que não se restringe ao direito ao voto, mas ao direito à vida do ser humano como um todo. Por detrás dele há outro conceito de cultura cidadã, fundado em valores éticos universais e impessoais. A participação cidadã funda-se também numa concepção democrática radical, que objetiva fortalecer a sociedade civil no sentido de construir ou apontar caminhos para uma nova realidade social sem desigualdades, exclusões de qualquer natureza. Busca-se a igualdade, mas reconhece-se a diversidade cultural. Há um novo projeto emancipatório e civilizatório por detrás dessa concepção, que tem como horizonte a construção de uma sociedade democrática, sem injustiças sociais. Então percebam que a participação cidadã ela é tida no contexto, no arcabouço de uma outra cultura cidadã de participação. A participação cidadã envolve direitos e deveres, diferentemente da concepção neoliberal de cidadania, que exclui os direitos e só destaca os deveres, vendo o cidadão como um mero cliente de um mercado ou um usuário de um serviço prestado. Os deveres, na perspectiva cidadã, articula-se a ideia de civilidade, a concepção republicana de cidadão. A sociedade civil organizada é vista como parceira permanente na participação cidadã. A chamada comunidade é tratada como um sujeito ativo e não como coadjuvante de programas definidos de cima para baixo.
A participação passa a ser concebida como uma intervenção social periódica e planejada ao longo de todo o circuito de formulação e implementação de uma política pública. Para que venha a ocorrer a participação cidadã, os sujeitos de uma localidade, comunidade, precisam estar organizados, mobilizados de uma forma que ideários múltiplos, fragmentados, possam ser articulados. Uma sociedade civil participativa, autônoma, com seus direitos de cidadania conquistados, respeitados e exercidos em várias dimensões, exige também vontade política dos governantes, principalmente daqueles que foram eleitos como representantes do povo, pois se trata de uma tarefa que não é apenas dos cidadãos isolados. Olha só que interessante, hein, pessoal? Na luta pela igualdade, a sociedade deve se organizar politicamente para acabar com as distorções do mercado e não apenas corrigir suas iniquidades. Lutar para coibir os desmandos dos políticos e administradores inescrupulosos. A exigência de uma democracia participativa, olha aqui outra parte do nosso conteúdo, deve combinar lutas sociais com lutas institucionais e a área da educação é um grande espaço para essas ações via a participação em conselhos, fóruns e, no novo século, em conferências nacionais. Consideramos estes últimos como parte de um novo modelo de gestão dos negócios públicos, que foi reivindicado pelos próprios movimentos sociais nos anos 80. Eu vou pular um pouquinho aqui só para passar para o próximo tópico, referente à cogestão, que significa a possibilidade de desenvolvimento de um espaço público que não se resume e não se confunde com o espaço governamental estatal. E, finalmente, a possibilidade da sociedade civil intervir no controle de políticas sociais. Pessoal, eu vou pular aqui esse primeiro parágrafo e vou aqui para o final. Ó. Restringe-se ainda que a nova política estatal de distribuição e gestão dos fundos públicos em parceria com a sociedade organizada, predominante a partir dos anos 1990, favoreceu os projetos focalizados, pontualizados, dirigidos às crianças, jovens e mulheres. A palavra de ordem destes projetos e programas passaram a ser propositivo e não apenas reivindicativo, ser ativo e não apenas um passivo reivindicante. Muitos movimentos sociais se transformaram em ONGs ou se incorporaram às ONGs que já os apoiavam. A atuação por projetos exige resultados e tem prazos. Criou-se uma nova gramática, onde mobilizar deixou de ser para o desenvolvimento de uma consciência crítica ou para protestar nas ruas. Mobilizar passou a ser sinônimo de arregimentar e organizar a população para participar de programas e projetos sociais. Então, na atualidade, mobilização tem a ver com esse engajamento. Destaca-se ainda, a partir dos anos 90, a construção de outros novos conceitos que contribuíram para o arcabouço das políticas de participação institucionalizada, como de uma cidadania planetária, sustentabilidade democrática, etc. Essas abordagens preconizam que se devem respeitar as diferenças culturais, os valores, hábitos e comportamentos de grupos e indivíduos pertencentes a uma sociedade globalizada pela economia e pelas múltiplas interações mediáticas dadas pela TV, internet e outros. Políticas para grupos afro, povos indígenas, mulheres, adolescentes, etc. No novo século, novos conceitos e categorias serão construídas ou retomadas de forma renovada, como rede social, multidão, indignação,
etc. Eles são fundamentais para compreender o retorno das manifestações nas ruas na década em curso. Lembrando que ela está falando de 2015, de uma nova emergência de manifestações populares sentida a partir, né, de 2010, mais especificamente de junho de 2013. Vamos aqui para o item 3, características das ONGs e a complexidade do terceiro setor. Nos anos 70 e 80, as ONGs eram instituições de apoio aos movimentos sociais e populares. Estavam por detrás deles na luta contra o regime militar e pela democratização do país. Ajudaram a construir um campo democrático popular. Nesta fase, as ONGs se preocupavam em fortalecer a representatividade das organizações populares. Ajudava a própria organização a se estruturar. Muitas delas trabalhavam numa linha de conscientização dos grupos organizados. Não se tratava de um tipo qualquer de ONG, mas das ONGs cidadãs movimentalistas militantes. A face movimentalista encobria nas próprias ONGs sua outra face, produtiva, geradora de inovações, no campo de alternativa às necessidades e demandas sociais. No início dos anos 90, o cenário das organizações da sociedade civil se amplia e diversifica-se. Surgem entidades autodenominadas como terceiro setor. Mais articuladas as empresas e fundações. Terceiro setor, lembrando, pessoal, que a gente está falando de associações sem fins lucrativos que vão desenvolver atividades e projetos vinculados ao social, mais ao social. Ao lado das ONGs cidadãs militantes propriamente ditas, com perfil ideológico e projeto político definidos. Essas últimas saem da sombra colocando-se à frente e até mesmo na dianteira dos movimentos, tornando-se, em alguns casos, instituições autônomas e desvinculadas dos movimentos. Na segunda metade dos anos 90, a conjuntura econômica alterou ainda mais a dinâmica dos movimentos sociais em geral e dos populares em particular, assim como das ONGs, que repensaram seus planos, planejamentos de ação, estratégias e forma de atuar. Então a gente tem aqui, a partir da segunda metade dos anos 90, um reposicionamento da atuação das ONGs. Novas pautas foram introduzidas, tais como a de se trabalhar com os excluídos, sobre questões de gênero, etnia e idade. Então aqui a gente está falando de movimentos de geração, movimentos de juventude. Os novos tempos de desemprego e aumento da violência urbana, assim como o crescimento de redes de poder paralelos nas regiões pobres, ligada ao narcotráfico de drogas e outros, também colaboraram e muito para desmotivar a população necessitada para participar de reuniões ou outras atividades dos movimentos e aderirem aos programas e projetos das ONGs. Um grande número de projetos sociais passa a ser patrocinado por empresas e bancos dentro de programas de responsabilidade social no âmbito da cidadania corporativa. E aí, pessoal, vocês já ouviram falar disso? Provavelmente já viram iniciativas de bancos, alguns bancos privados, como Leia para uma Criança, por exemplo, e outras ações, tipo Plante uma Árvore. É bem possível que vocês já tenham visto ações nesse sentido. As ONGs são a face mais visível do terceiro setor, mas elas são apenas uma das frentes de ações coletivas que o compõem. E as próprias ONGs são também muito diferentes entre si, quanto aos seus objetivos, projetos, formas de atuação e ação coletiva. Peço que vocês destaquem aqui a ação coletiva, é um termo que a gente vai usar bastante quando a gente fala de movimentos sociais, paradigmas e estilos de participação que adotam e, fundamentalmente, pressupostos político-ideológicos que alicerçam suas práticas, tanto as discursivas, bem como as ações concretas.
quero pular aqui para falar da nova cultura política. Deve-se destacar que uma nova cultura política, que a gente está falando a partir da segunda metade dos anos 90, foi construída a partir daquela herança em relação ao espaço público e aos temas de interesse coletivo como meio ambiente, saúde, lazer. Pessoal, anotem aí esses temas, meio ambiente, saúde, lazer, que eles são temas muito atuais na mobilização dos movimentos sociais. Voltando aqui ao tema de interesse de coletivos específicos, como os portadores de deficiência física, mental, do vírus da AIDS, etc. Ou seja, as ONGs cidadãs militantes, junto com os movimentos sociais reivindicatórios dos anos 80, construíram um conjunto de práticas que se traduzem numa cultura de cidadania, algo novo num país de tradição centralizadora, autoritária, patrimonialista e clientelística. Suas ações abriram espaços que demarcaram novos lugares de ação política, especialmente ao nível do poder local e no meio urbano na gestão das cidades. Nos anos 80, apesar das ONGs serem, em sua maioria, contra o Estado, elas contribuíram para a criação de espaços de interlocução entre o Estado e a sociedade civil, ou seja, elas serviram para abrir caminho para as mediações. Ao final daquela década, as ONGs militantes passaram a enfrentar um dilema: participar ou não das novas políticas sociais estimuladas pelo Estado. O processo constituinte, a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, representou um divisor de águas. O grande momento de inflexão e de ruptura com a tradição até então predominante, ser contra o Estado. Então a gente tem aqui um momento em que os movimentos sociais passam a ter a participação mais institucionalizada no Estado. Uma nova concepção de participação iniciou sua construção, unindo a democracia direta à democracia representativa. Lembrem-se, quando a gente falou de democracia participativa, dessa comunhão, sem abandonar a democracia representativa, trazendo elementos, temperos da democracia direta aos processos de decisão política. As ONGs militantes tornaram-se nos anos 90 minoritárias no universo das ações coletivas desenvolvidas nos espaços públicos sem fins lucrativos, embora elas participem de atividades e eventos conjuntos com as novas ONGs terceiros setoristas. Elas têm origens e matrizes discursivas nos movimentos populares de base da Igreja dos anos 70 e 80, no novo sindicalismo nos anos 70 e na nova esquerda que deu origem ao Partido dos Trabalhadores e a outras alas progressistas de alguns partidos políticos. O ponto crucial que determinou a mudança no tipo predominante de associativismo nos anos 90 e a crise de identidade e revisão do campo de atuação das ONGs militantes foi o surgimento ou reorganização de outras redes associativas, como das novas ONGs do terceiro setor. As novas ONGs do terceiro setor não têm perfil ideológico definido. Falam em nome de um pluralismo, defendem as políticas de parcerias entre o setor público com as entidades privadas sem fins lucrativos e o alargamento do espaço público não estatal. A maioria delas foi criada nos anos 90 e não tem movimentos ou associações comunitárias militantes por detrás. Enquanto organizações, empresas que atuam na área da cidadania social, o terceiro setor incorpora critérios da economia de mercado para o capitalismo, para a busca de qualidade e eficácia de suas ações, atua segundo estratégias de marketing e utiliza a mídia para divulgar suas ações e desenvolver uma cultura política favorável ao trabalho voluntário nestes projetos. Trabalho voluntário vem sendo, na contemporaneidade, bastante discutido, hein? Usam a racionalidade instrumental empírica voltada para a conquista de objetivos imediatos. A atuação do terceiro setor tem gerado um universo contraditório de ações coletivas. De um lado,
elas reforçam as políticas sociais compensatórias ao intermediarem as ações assistenciais do governo. Mas, de outro lado, elas atuam em espaços associativos geradores de solidariedade e que exercem um papel educativo junto à população, aumentando sua consciência quanto aos problemas sociais e políticos da realidade. Bom, pessoal, esse foi a parte do texto que eu separei para que a gente lesse juntos. Então, a gente fez aqui um caminho que falou um pouco sobre como os movimentos sociais no Brasil se organizam, quais características que eles têm na atualidade. Eu puxei aqui do texto para vocês, como uma perspectiva ante os efeitos negativos da globalização, a reivindicação do tema da ética na política. Os movimentos sociais na atualidade, eles abrangem, eles acolhem uma diversidade maior de sujeitos que não são incorporados, por exemplo, pelos partidos ou sindicatos. E também, como quarta e última característica, os movimentos sociais construíram uma perspectiva diferente sobre o que é autonomia. Autonomia no sentido de que o cidadão pode e deve participar na formulação e na proposição, ou melhor, na proposição, na formulação, na implementação das políticas que são de interesse da coletividade, da sociedade. Nós comentamos sobre o que é a participação cidadã e essa construção de um sujeito ativo, uma nova cultura política. Nós repassamos sobre o papel das ONGs e sua interação, né, com o terceiro setor, elas como a viés mais visível do terceiro setor. E aqui, pessoal, só para reforçar com vocês que a atuação do terceiro setor tem gerado um universo contraditório de ações coletivas para que a gente reforce. Ação coletiva é um conceito. A gente vai falar disso na nossa aula de base comum. De um lado, pessoal, a atuação do terceiro setor reforça políticas sociais compensatórias que intermediam as ações assistenciais do governo. O que essas associações vão fazer? Que ações são essas? A gente está falando aqui, tipo, ação da cidadania, ação global, que vai levar um bem-estar mais imediato, vai compensar imediatamente algum problema social. Em paralelo a isso, essas organizações atuam em espaços associativos geradores de solidariedade que exercem um papel educativo junto à população. Então, se por um lado elas dão de forma imediata a prestação de uma ação, de um serviço, elas conseguem chamar a população a processos de formação, de educação para a sociedade, para a vida em sociedade. Deixei aqui para vocês a sugestão de uma leitura sobre o tema terceiro setor, né, do site Politize, que é bem interessante. Para a próxima aula, a gente vai comentar sobre o item 4 do texto, Novíssimos Movimentos Sociais. O Novíssimos é uma terminologia da Maria da Glória, vocês vão entender isso melhor quando eu falar lá na aula de sexta, aliás, na aula de quinta, né, de base comum de movimentos sociais. Então, peço que vocês adiantem a leitura, se interem sobre temas mobilizadores, sobre estratégias de pressão. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.